A receita do Muscle Car é simples, muita potência. Dirigibilidade é opcional e, acima de tudo, mantenha o preço acessível. Apenas 19,95. Isso nos deu muitos carros parecidos, mas entre eles, alguns realmente se destacaram. E aí, pessoal, eu sou o Stife, e estes são os 7 Muscle Cars mais radicais já feitos. Vamos nessa! Chevelle 454 LS6 é considerado por muitos como o rei da era clássica dos Muscle Cars. Não foi o Cobra Jetlag Mustang, nem o M-Cuda ou mesmo o Charger 500. Foi este aqui, e ele apareceu do nada. Por muito tempo, a GM tinha essa regra interna estúpida de não colocar motores acima de 400 polegadas cúbicas em seus carros de tamanho médio, como o Chevelle. O 396 era o chefão, e não me entenda mal, ele não era uma velhinha, mas ao perceber o fim da era dos Muscle Cars, a GM pensou, dane-se, vamos sair com o maior estouro que temos, o 454 levado ao máximo. Batizado de LS6, ele oficialmente produzia impressionantes 450 cavalos e 500 libras-pé de torque, o que fazia do Super Chevelle o Muscle Car mais potente que você podia simplesmente entrar na loja e comprar. Além disso, como fazia o quarto de milha em apenas 13,1 segundos, também era o mais rápido e tinha mais. O design passou de afiado e elegante para grande e robusto. Por dentro, havia alguns bons bancos individuais e por baixo, uma suspensão aprimorada também. Meu detalhe favorito é essa aba no capô, que deixa entrar mais ar frio ao acelerar. O rei dos Muscle Cars durou apenas um ano, porque a partir de 1971 surgiriam novas regulamentações de emissões mais rigorosas que sufocariam o poderoso LS6. Então a Chevy simplesmente parou de oferecê-lo. Fazer o quê, né? Você sabe o que dizem. É melhor sair por cima do que ficar e se ver virar um Mustang King Cobra. Olha pra mim, eu sou uma cobra. Buick GNX. Na segunda metade dos anos 70, os Muscle Cars estavam mortos. Essas regras de emissões, junto com combustível e seguro mais caros, mudaram tudo. 10 anos depois, a situação ainda não era muito melhor. Claro, o cabelo era grande, mas a potência, em torno de 160 cavalos, era o normal. Assim como os tempos de 0 a 60 que demoravam mais do que eu demorei para nascer. E o melhor que você podia conseguir era o Fox Body 5.0 com cerca de 200 cavalos de potência. Claramente só a cilindrada não estava funcionando, então a Buick pensou em algo radical. E se para o nosso Muscle Car irado usarmos um V6 mais com turbo? Eu aprovo. O resultado foi o Grand National Experimental, e aqui está tudo o que você precisa saber. Esse Buick era o carro que acelerava mais rápido que você podia comprar em 1987, mais rápido que o Corvette, que o Porsche 911 e até mesmo que o Countach. Era o demônio da sua época, então naturalmente todo mundo queria um, mas havia um problema. Só foram feitos 547, então alguns concessionários simplesmente se recusaram a vender os seus e ficaram com eles para si. Outros pediam ágio absurdo em cima do preço base. Foi um caos. E aí tinha a GM, dona da marca Buick. O Corvette era o queridinho deles. E agora, de repente, esse Buick com cara de Darth Vader, motor V6 e formato de tijolo, estava deixando ele no chinelo. Não podemos permitir isso. Eles limitaram a velocidade máxima e mentiram sobre a potência. O Dino diz que são 300, então toma essa Corvette. Mustang GTD. Depois de anos e décadas de europeus convencidos rindo dos nossos Muscle Cars, fazendo piada de que eles nem conseguem fazer uma curva, o que aliás já não é mais verdade, a Ford decidiu que já chega. Adivinha só, seu socialista? Nós vamos aí, no seu território, na sua pista, e aí vamos ver quem ri por último. Enfim, é com isso que a gente vai revidar. O Mustang GTD. E para todos vocês fãs da Volkswagen, não é a diesel. O que ele tem é carroceria alargada. Roid Rage, dificilmente ainda é um muscle car, desenvolveu uma volta no circuito de Nürburgring mais rápida que a do GT3 RS ou do Mercedes GT Black Series. Isso pode torná-lo o carro de rua legalizado mais rápido do mundo, fora os hipercarros com motor de F1. Para isso, este GTD recebeu várias melhorias em relação à versão de aluguel de Vegas. Carroceria e eixo de transmissão de fibra de carbono, com câmbio sequencial de dupla embreagem de 8 marchas na traseira para melhor distribuição de peso.
Além disso, o escapamento de titânio foi feito a partir de caças F-20 e 2 reciclados, o que é simplesmente sensacional, e um grande aerofólio montado no topo com DRS. Não são muito menores esses enormes raladores de queijo que aliviam a pressão ao redor das rodas. São de magnésio e conectados ao carro com o mesmo tipo de suspensão de corrida do tipo inboard encontrada no GT Supercar. Mesmos pneus também, só que mais largos. Igual a sua mãe. Potência? Mais de 800 desse V8 5.2 litros supercharged com virabrequim cruzado. Isso significa músculo de verdade. Só tem uma coisa ruim. Custa a partir de $300 mil, ainda assim vale a pena. Plymouth Superbird. Eu odeio ter que falar do Charger Daytona de novo, mas sem ele não existiria o Superbird, então aqui vai um resumo rápido. O antigo Charger não estava indo muito bem na NASCAR por ser muito pouco aerodinâmico, então a Dodge contratou um verdadeiro cientista de foguetes para resolver o problema. A solução dele tinha que ser pontudo, e adivinha? Funcionou. Vendo o novo Charger aerodinâmico superando todos, a Plymouth decidiu fazer o mesmo com seu novo Roadrunner, também o que não tinha problema, pois Dodge e Plymouth pertenciam à Chrysler Corporation. E além disso, a Plymouth queria muito trazer de volta seu piloto estrela, Richard Petty. Isso também funcionou, e muito bem. Mas chega de NASCAR. Vamos falar da versão de rua que serviu de base para o Blue Racer dos Petty. Como o Daytona, ele tinha nariz aerodinâmico, asa, splitter dianteiro e entradas de ar nos paralamas, todos um pouco modificados. Na época, o Dodge era tão diferente que muitos o achavam feio demais. Então, a Plymouth se esforçou para deixar o deles mais bonito, mesmo que ficasse um pouco menos aerodinâmico. A grade do nariz foi empurrada para baixo da borda. A asa tinha um pouco mais de inclinação, e o rímel preto nos faróis, além do teto de vinil preto, foram colocados ali para quebrar o que seria uma carroceria interminável da mesma cor. Isso também funcionou. Não! O Superbird vendia tão mal que muitos concessionários os transformavam em Roadrunners comuns só para vendê-los. Mal sabiam o quanto esses carros seriam valiosos no futuro. Bom, merda. Dodge Demon. Mas apesar de toda essa engenharia de foguete, Nürburgring pra cá e pra lá, o coração de todo muscle car, tenho certeza que você concorda, é o quão rápido ele consegue ir em uma reta curta. Na era moderna dos muscle cars, só a Dodge parece se importar com isso e ousou criar algo como o Demon, um dragster legalizado para as ruas. De fábrica, vinha apenas com um banco, o outro era opcional. Os pneus eram tão lisos que me pergunto como não foram proibidos nas ruas. Mas eles são legais, e você precisa assinar um termo dizendo que não vai processar a Dodge caso dirija na chuva, rode ou morra. O motor foi bastante retrabalhado em relação ao Hellcat normal e entrega 840 cavalos. Juntando tudo isso em uma pista preparada, esse carro consegue empinar as rodas. É o primeiro carro de produção legalizado para as ruas a conseguir isso. Então, quais são os números? 1,9 segundos até 60 milhas por hora e um quarto de milha em apenas 9,6 segundos. É tão rápido que a NHRA, que é a organização de arrancada, desclassificou o Demon. Carros que fazem menos de 10 segundos precisam ter uma barra de proteção instalada, e essa carruagem do diabo não tinha uma. Ah, não. Enfim, vamos nos gabar disso. A princípio parece algo negativo, mas na verdade isso dá muita credibilidade nas ruas para esse carro. Lembrando que isso ocorreu antes da Dodge lançar o Demon 170 ainda mais potente e rápido. Ele fazia o quarto de milha em 8 segundos e por isso também foi banido. Para essas velocidades é preciso instalar um paraquedas. Imagine criar um carro rápido demais para as corridas de arrancada, 2 vezes. Mustang Boss 10 litros. Você achou que o 5.0 era sinistro? Então, que tal um com o dobro desse motor? 10 litros de pura cilindrada, naturalmente aspirada em estado bruto. É um SVT Cobra único, feito especificamente para dar um soco na cara do John Moss da Chevy. Ele e John Colette da Ford eram meio que rivais amigos, ambos verdadeiros entusiastas tentando trazer de volta os muscle cars de verdade da letargia em que estavam desde os anos 80. Tudo ia bem até Moss aparecer na casa de Colette com o Camaro ZL1 de 650 cavalos, um carro de exposição. Sério? Você vem na minha casa e me ameaça? E assim começou o trabalho nesse mítico Mustang de 10 litros. À primeira vista, parece um Cobra normal.
Interior e quase todo exterior são iguais, mas os pneus traseiros largos e o calombo no capô denunciam o que há ali dentro. Muito obrigado. Um motor 429 todo de alumínio do Boss dos anos 70, ampliado para 604 polegadas cúbicas, equipado com injetores de combustível mais potentes que uma mangueira de incêndio e enviado para a Roush para extrair 855 cavalos e 800 libras-pé de torque. Só olha esse pedaço magnífico de potência. Ele até usa tampas de válvula em formato de tanquinho. Foi suficiente para vencer o Camaro? Por pouco. Ambos os carros estavam se destruindo a cada corrida, mas depois de um dia inteiro de corridas e concertos, o melhor tempo da Ford foi 10,55, enquanto o do Camaro foi 10,77. Ambos podiam ir mais rápido, mas missão cumprida. Agora, vamos às menções honrosas. Consegue adivinhar? E em primeiro lugar, Cobra Super Snake. Esse era o carro pessoal do Carroll Shelby e era, como ele mesmo descreveu, o Cobra definitivo. Os outros, no entanto, descreveram como o carro mais perigoso já feito. Não estou inventando isso. Roleta russa é mais segura. O SS começou aqui como um dos únicos 23 modelos de competição, já com potência excessiva para o chassi. Mas só para você ter ideia do nível do Shelby, ele resolveu colocar 2 compressores no carro. Resultado: 800 cavalos de potência, 800 em 1966 e em uma carroceria que pesa quase nada. Em termos de segurança, ele também não tinha nada, sem para-choques, cintos ou proteção para as pernas contra os escapamentos quentes. E aí você só pode imaginar o que acontece se você atropelar alguém. Aqueles ventiladores cromados transformariam o coitado em pasta. E quanto à velocidade, era assustador. De 0 a 100 em pouco mais de 3 segundos, atingindo cerca de 320 km por hora. De qualquer forma, os cintos de segurança seriam inúteis. Mas o Super Snake não foi um modelo único. O segundo foi feito para Bill Cosby, acredite se quiser. Sabe, você olha para esse rosto e nunca pensa, esse cara gosta de carros. E mais alguma coisa. O carro assustou tanto o Cosby que ele vendeu logo para outro rico, que depois caiu de um penhasco no oceano, morrendo e destruindo o carro. O que significa que uma em 2 Super Snakes leva à morte, comparado com uma em 6 câmaras de revólver. Te falei que roleta russa é mais segura. Enfim, é tudo o que tenho a dizer sobre esse assunto. Vai assistir outra coisa agora e a gente se vê no próximo vídeo. Cut!